Nós iniciamos agora o nosso tema, o discípulo amado. Primeira parte, aquele momento primeiro, aonde ele recosta a cabeça dele no peito de Jesus. Que é essa imagem que nós temos aqui no ícone, é o discípulo amado recostando a cabeça no peito de Jesus, no coração de Jesus. E será esse caminho, nós vamos fazer o caminho do discípulo amado, desde ele na última ceia, recostando no peito de Jesus, depois ele no alto da cruz, contemplando Jesus que morre ao lado de sua mãe, a Virgem Santíssima, depois aquele que entra no túmulo e crê em Jesus Cristo, depois aquele que reconhece Jesus à distância, e depois aquele que no final nós vamos ver uma coisa misteriosa, da qual uma frase que Jesus disse sobre o discípulo amado. Aqui, o discípulo amado permaneceria sempre. Então é esse o caminho, esse é o panorama que nós vamos fazer, esse caminho que o discípulo amado fez para construir uma amizade com Jesus, a intimidade que o discípulo amado teve com nosso Senhor Jesus Cristo, para motivar o nosso coração pelo mesmo caminho. Nós vamos ver o que o discípulo amado fez e qual foi os caminhos que ele foi trilhando para desenvolver essa intimidade com Deus toda particular, que só o discípulo amado tem. Então, antes disso, vocês de saberem aonde se contextualiza o discípulo amado, primeiro, ele tem, vamos dizer assim, duas interpretações. Na verdade, os estudiosos de Bíblia, os especialistas, os exegetas, têm várias teorias sobre quem é essa figura misteriosa. Mas eu particularmente, eu gosto de acolher duas teorias. Uma é da tradição e outra já é de uma exegese moderna de hoje em dia, mas que tem muito sentido também. Os dois, nem é aquela história, nem ficar com uma nem com outra. Eu gosto das duas. É igual aquele presente quando Santa Teresinha foi dado, né? Você quer o quê? Eu quero tudo, né? Eu quero tudo que é bom, né? A tradição sempre viu a figura do discípulo amado, o evangelista João. E vamos acolher isso. Então é aquela figura que desde o começo, e gosto muito particularmente porque ele é um dos três da transfiguração, né, que subiu o Monte Tabor, né, e viu Jesus transfigurado lá no Monte Tabor. Então, o discípulo amado seria o evangelista João. Mas tem uma corrente também de exegese, né, na parte mais de literatura, que também tem uma interpretação que é fantástica do discípulo amado. Eles dizem que o evangelista omite o nome do discípulo amado com uma intenção muito clara. Porque omitindo o nome, lhe possibilita a você se colocar no lugar dele. Você possibilita ler o texto como se fosse você mesmo. Então nós vamos ler o evangelho nessas duas perspectivas. Um, ele é o evangelista João. Outro, na verdade, ele é você. Ou eu. Somos nós, que ao longo da história podemos ocupar este lugar. Então aí, com essa interpretação, deixa de ser um fato histórico que aconteceu para se tornar um hoje, um agora. Quando eu leio esse texto, eu posso recostar a minha cabeça no peito de Jesus. Eu posso fazer esse movimento extraordinário e único de ser o discípulo amado. E como tudo na vida para a gente ser, a gente precisa aprender como se fazer isso. Então, o discípulo amado, ele aparece de uma forma misteriosa no Evangelho de João. Por que misteriosa? Porque ele não aparece nos 12 primeiros capítulos. O evangelista João em nenhum momento cita essa figura do discípulo amado. Do capítulo 1 ao capítulo 12, aquilo que nós conhecemos como o livro dos sinais, que é os primeiros 12 capítulos do Evangelho de João, o discípulo amado não é citado em nenhum momento.
E é interessante, você vai ver que o Evangelho de João, ele segue essa dinâmica. Os primeiros 12 capítulos, todos os símbolos são os cosmológicos, são da criação. Luz, água, vida, morte. São essas as imagens usadas por evangelista João. É interessante quando você vai lendo, por exemplo, de São João da Cruz, na parte da tarde, você vai ver justamente isso. Os primeiros símbolos dele são todos cosmológicos. Noite, dia, luz, escuridão. Aí na segunda parte, aonde aparece o discípulo amado, que é o livro da glória, que é o segundo livro do Evangelho de João, a segunda parte, que é do capítulo 13 em diante, o Evangelho de João muda de figura, muda de linguagem. Primeiro, aparece um nome que não aparecia em nenhum momento no Evangelho de João. Chama-se ágape. Em nenhum momento no Evangelho de João, ele usa a linguagem o amor do capítulo 1 ao 12. É sempre luz, escuridão, vida, morte. E misteriosamente, a partir do capítulo 13, aparece a palavra amor. Começa no primeiro versículo. Se aproximando do tempo, sabendo Jesus que tinha chegado o seu tempo de sair deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim, até o extremo. Você vai ver como você segue o poema de São João da Cruz, é a mesma lógica. No meio do poema aparece o amado e a amada. Aí o amor aparece. O que não tinha aparecido nas primeiras estrofes. Aí aparece o amor e muda toda a direção. E então no Evangelho de João aparece o amor, com a palavra muito própria, ágape, que não é um amor qualquer, é um amor de doação, de sacrifício, é um amor diferenciado, um amor na verdade divino, e aparece a figura do discípulo amado. E a partir deste momento, do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus não vai mais discursar para a multidão. Só vai discursar para os próximos, os íntimos. O discurso muda, é uma linguagem íntima, só os próximos. Só os próximos. Jesus, a partir do capítulo 13, só se dirige àqueles íntimos dele. É uma linguagem íntima, marcada pelo amor. E nesse contexto aparece a figura do discípulo amado. Né? Nessa mudança brusca que existe no Evangelho, de símbolos cosmológicos para o amor, o discípulo amado aparece. É o que vocês leram agora. Na segunda parte do livro de João, na última ceia, o que é que vocês veem? Tem toda aquela discussão sobre lá. Então Jesus fala que um há de trair. Pedro, curioso, né? Tenta perguntar lá, e aí? Quem é, né? Quem é? Imagine, realmente deve ter sido muito dramático essa imagem. Naquela última ceia, Jesus solenemente diz, um de vós há de me trair. Imagine, era uma situação totalmente dramática, estava se enfrentando um drama. E Pedro, como um bom ansioso, ele não se contenta a esperar que ele vai dizer. Ele tem que tentar antecipar a pergunta de alguma forma. E ele percebe um movimento que a gente percebe na última ceia, que é comum. O discípulo amado é que está sentado ao lado de Jesus. Ele tem um lugar que sempre foi, não é um lugar de autoridade, não é um lugar de importância, é um lugar de afetividade, é um lugar amoroso. Ele não é a pessoa mais importante daquela mesa, ele não é o que sabe mais, ele é aquele que tem
um amor especial com Jesus Cristo. É muito interessante quando tudo na vida são imagens, né? São coisas tão simples na vida, mas são imagens que marcam a vida. Eu lembro quantas vezes na minha infância, uma imagem que me marcou muito e é muito afetiva para mim, era todas as vezes, papai tinha um hábito, talvez não muito saudável, né, de ir para, às vezes, restaurante, babá, beber, às vezes até além do limite. Mas isso é a bobagem da história. O fundamental é que todas as vezes eu sou o filho caçula, eu sou o sétimo. O fundamental é que mesmo que ele estivesse com os amigos, mesmo que ele estivesse na mesa com as pessoas mais importantes, eu sempre puxava uma cadeira e ficava na quina. E ficava do lado dele. Essa sempre foi a imagem que sempre me ligou a Deus. Quando alguém me diz que Deus é pai, a imagem que eu tenho é essa. Eu sentado ao lado do meu pai, e eu tinha um lugar especial, mesmo que a mesa estivesse cheia. Mesmo que tivesse as pessoas mais importantes naquela mesa. Estar ao lado do meu pai era o lugar meu, não era o lugar mais importante, não era o lugar mais bem sentado, não era mais bem localizado, mas era ao lado do meu pai, isso era o que importava. E aquilo me fazia me sentir a pessoa, um filho amado e querido, de uma forma especial. O discípulo amado é esse, ele está ao lado, ele senta ao lado. E quando Pedro fala e se dirige a ele e diz, ei, pergunta aí quem é. Na ansiedade de Pedro, ele quer saber uma resposta. E esse gesto que nós vemos narrado aqui, provavelmente se repetiu durante tantas vezes, em tantas ceias judaicas, em tantos shabates, em tantas Páscoas que Jesus celebrou, que sempre foi ao redor de uma mesa. O discípulo amado sentado do lado. Ele fez esse movimento que nós vemos no ícone aqui para perguntar, está com a mão estendida. Ele recosta a cabeça no peito de Jesus. E naquele movimento, ele encosta a cabeça dele no coração de Jesus. Sabe uma das coisas que mais me tocaram da devoção do Sagrado Coração de Jesus, quando eu fui a Parlemonial na França? Um detalhe que eu nunca tinha me atentado. E que, quando eu vi pela primeira vez, aquilo me chamou a atenção por demais. Foi que a primeira aparição do coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, foi no dia da festa do evangelista João. E neste dia, Jesus, depois de falar com ela, o coração de Jesus falar com ela, ele chama ela e diz, recosta a cabeça no meu peito. E ela se dirige e ela recosta a cabeça no peito de Jesus. É o mesmo movimento do discípulo amado. Ela vai escutar as batidas, aquele coração que é ardente em amor, em misericórdia, ela vai recostar a cabeça. É o mesmo movimento. São mais de 1000 anos depois, mas o movimento é o mesmo. É a figura do discípulo amado que permanece recostado no peito de Jesus para escutar, para perceber, para sentir. Porque quando você encosta o ouvido no peito de alguém, apesar de você ouvir, você só não ouve, você também sente. É um contato não só auditivo, é também o tato, você sente a sua pele, você vai sentir o calor, você sente aquela pessoa. E para a gente entender esse movimento de recostar sobre o peito de Jesus, nós precisamos voltar na história. Para quando? Para a eternidade. Antes de tudo que existisse. Alguém recostou no peito de alguém. E é por isso que o segundo texto é o prólogo do Evangelho de João.
Se você está com a Bíblia aí, sem muito trabalho, você pode pegar ele. Ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo. O que o evangelista quer dizer? No princípio desde toda a eternidade, antes que o mundo existisse, no princípio, no seio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, no princípio, desde sempre, fora do tempo, antes desse cosmo que nós conhecemos com luas, estrelas, ter sido criado, antes de tudo, no princípio, era o Verbo. E nós já sabemos quem é o Verbo, né? Ou quem é a palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. No princípio era Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus. Nós poderíamos dizer assim: o Verbo estava com o Pai. Ele, desde toda a eternidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Verbo era Deus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Como nós rezamos no credo: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é Deus. Nós cremos em um só Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que o evangelista, no versículo 2, ele faz uma insistência. No princípio, quer dizer, desde toda a eternidade, ele estava com Deus. Você sabe que esse texto ele foi escrito em grego, e toda tradução ele é uma forma de trazer para a nossa realidade. Então tem várias possibilidades de tradução. A que eu mais gosto aqui é: no princípio ele estava voltado para Deus. No princípio ele estava voltado para o Pai. Preste atenção, o discípulo amado é o primeiro capítulo do livro da glória. O prólogo é o primeiro capítulo do livro dos sinais. Na verdade, ele está dizendo: no princípio está aqui o Pai, e Jesus está voltado sobre ele. Podemos dizer que Jesus está reclinado sobre o Pai. Podemos dizer uma coisa mais forte: que Jesus estava reclinado no peito do Pai. O que Jesus faz desde toda a eternidade? Por que Jesus é a palavra? Por que Jesus revela tudo? Por que tudo que você vai ver no Evangelho de João, ele diz: eu só falo o que eu ouvi meu Pai falar. Eu só faço o que eu vi meu Pai fazer. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Qual é o movimento eterno de Jesus Cristo? Ele recostou a cabeça dele no peito do Pai. Ele é voltado todo. Ele é todo voltado para o Pai. Quem é Jesus? O Filho muito amado do Pai. Jesus era todo voltado para o Pai. O Pai dá tudo para Jesus e Jesus devolve tudo para o Pai. Ele tem atenção, ele ouve, ele vê, ele sente. Todo o ser de Jesus é voltado para o Pai. Por isso que quando Jesus veio a este mundo, ele é o Verbo, ele é a palavra, ele revela quem é o Pai. Nós podemos ver que Jesus tem um tema fundamental, o tema que ele gosta de falar. Ele gosta de falar do Pai. Ele quer revelar a nós como o Pai. Tudo que Jesus é, fez e fala é para revelar quem é o Pai. Ele é o revelador de Deus. Por isso que nós o chamamos de palavra.
Então Jesus está recostado no peito do Pai desde toda a eternidade, num movimento de escuta, de afeto, de acolher o amor que gera. Que nasce do Pai, vai em direção ao Filho, e o Filho devolve tudo ao Pai. Aí, meus irmãos, chegamos, talvez aí as duas imagens se unem. Olha que coisa bonita. Jesus viveu a vida desde toda a eternidade, no princípio, escutando o Pai. E um dia Jesus, como vamos ver no versículo 14 que vocês leram, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele foi gerado no ventre virginal da Virgem Maria, a mãe do Verbo encarnado. Foi gerado e ele começou a viver neste mundo. E misteriosamente, um discípulo percebe aquele movimento que Jesus ele precisa ser ouvido, ele precisa ser sentido, ele precisa ser amado, tocado. Como Jesus fez com o Pai, o discípulo amado fez com Jesus. Recostou a cabeça no peito de Jesus, para escutar o que Jesus tinha dentro dele. Não só as palavras, esse ato mecânico de falar, não frases, mas escutar aquilo que está no mais íntimo. É por isso que a tradição da igreja vai colocar que o Evangelho de João é o Evangelho escrito pelo discípulo amado. É aquele evangelho mais espiritual, é aquele que conhece Jesus de forma mais profunda, é aquele que tem um amor mais profundo por nosso Senhor Jesus Cristo. É porque ele escutou o coração de Jesus. É o primeiro grande segredo. Ele entrou no movimento eterno que existia na Trindade. Jesus escutava o Pai e o discípulo amado escuta Jesus. Conhece Jesus de uma forma única, de uma forma irrepetível, de uma forma que jamais poderemos medir. E é de uma certa forma, quando a tradição nos dá essa possibilidade de nos colocar no lugar de discípulo amado. Quando nós compreendemos que podemos ler esse texto fazendo o mesmo movimento do discípulo amado. Recostar a nossa cabeça no peito de Jesus, no coração misericordioso, amoroso, ardente em misericórdia. E assim fizeram todos os santos. Foi assim que fez São João da Cruz, foi assim que fez São Francisco, foi assim que fez Santo Agostinho, foi assim que fez Santa Teresinha, foi assim que todos os grandes santos aprenderam a se tornar discípulos amados de Jesus. Fizeram da sua oração o momento do dia em que eles recostavam a cabeça no peito de Jesus, para desenvolver uma forma de relacionamento, de contato, que não é só sentimento, que não é só conhecimento, mas é um conhecimento afetivo e amoroso com nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora já podemos saber mais direito a beleza de esse discípulo amado recostando a cabeça no peito de Jesus. Deve ser olhar para este ícone e deixar as imagens, os ícones têm essa força, a força de atrair o nosso olhar. É só imaginar que todas as vezes que você for fazer a sua Lexio Divina, o que é que você vai fazer? Recostar a sua cabeça no peito de Jesus. Todas as vezes que você for para a missa, o que é que você vai fazer? Recostar a sua cabeça no peito de Jesus. Cada momento que você fizer a sua visita a Jesus no sacrário, você vai fazer o quê? Recostar sua cabeça no peito de Jesus. Conhecê-lo, mas conhecê-lo de uma forma única, de uma forma muito especial. É um tipo de conhecimento. Então, agora podemos dar o próximo passo. O que seria? Como é que a gente faria essa experiência? Não sei se vocês são curiosos, porque durante
anos da minha vida, eu sempre olhei para essa imagem, sempre fui atraído por ela, mas sempre quis entender o que na verdade significa. Como é que eu faço isso? Né? Como fazer isso? Existem coisas na vida que a gente deve buscar. É tão bonita aquela imagem de Santa Teresinha, lendo capítulo 12, 13, 14 das cartas de São Paulo aos Coríntios. E ela começa a falar que o corpo de Jesus é a igreja, e ela diz, eu li aquilo, mas aquilo não me satisfazia, eu queria ir mais. Como Madalena, eu entrei no túmulo de Jesus, eu me abaixei, eu me esforcei, eu fui atrás disso. Até que aquela luz me veio. Essa é a imagem de uma boa lexo divina, é alguém que lê um texto bíblico e diz assim, poxa vida, isso tem mais. Isso aqui eu estou diante de um poço que faz 2000 anos que a igreja lê, ainda não exauriu, ainda tem coisa nova, ainda tem coisas que eu não alcancei ainda, que nem a igreja toda alcançou. Que nós podemos beber uma fonte inesgotável. Então, recostar no peito de Jesus é conhecer a Jesus. Mas um conhecimento que ele é ao mesmo tempo intelectual e afetivo. O que significa isso? Para você conhecer alguém, olha o exemplo de uma amizade. Olha o exemplo por exemplo, de um namoro. Como é que o afeto se desenvolve? Se desenvolve por uma forma de conhecimento que é afetivo. Você nunca vai conseguir gostar de uma pessoa se não conhece ela. Você nunca vai me dizer que diz que ama uma pessoa e não sabe nem onde ela nasceu, quem é o pai dela, quem é a mãe dela. Você, para gostar, amar alguém, você precisa ter informações sobre este alguém. E por isso que cresce a importância de fazer lexo divina. É conhecer Jesus, é olhar, é ver onde ele nasceu, aonde ele viveu, o que ele disse, como ele viveu, quais são as atitudes, o que significa cada gesto, cada atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso existir conhecimento. Mas não pode ser um conhecimento unicamente cerebral. Ele precisa ser um conhecimento afetivo. Precisamos conhecer também esse conhecimento ser de uma forma afetiva. Quando nós desenvolvemos amizade, o que nós desenvolvemos? Também uma afetividade. Gostamos daquela pessoa. Olha, eu gosto tanto de encontrar com aquela pessoa. É tão bom. Você tanto conhece como vai desenvolvendo afetos. Mas lá, saiba que afeto é diferente de sentimento. Qual é a diferença entre afeto e conhecimento? Sentimento. O afeto, ele é alimentado pela inteligência. E os sentimentos são alimentados pelos sentidos. Essa é a diferença. E o que eu estou falando aqui é que o nosso relacionamento com Jesus deve ser uma oração afetiva e não sentimental. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Sentimentos são completamente volúveis. Os afetos, eles têm densidade e constância. Por isso que uma boa oração, ela não deve ser nunca sentimental. Ela deve ser afetiva. É toda a dinâmica do que Santa Teresa chama de trato de amizade, é isso, é uma oração afetiva. É com afetos. Por isso que Santa Teresa desenvolveu o que a gente chama de amor à sacratíssima humanidade de Jesus. Por isso que Teresa gostava tanto de escutar os grandes teólogos, os conhecimentos que fazia com que ela crescesse no afeto
para com o Senhor Jesus Cristo. Então o afeto precisa ser alimentado. Vou dar exemplo de afeto desde os mais baixos até a gente chegar ao afeto com Jesus Cristo. Eu tenho um sobrinho que é biólogo, que ele fez o mestrado dele em biologia de abelha sem ferrão. Já pensou, né? Dedicar 2 anos da vida para conhecer a abelha sem ferrão. 2 anos, né? Quantos livros ele leu em inglês, em alemão, para estudar abelha sem ferrão. Quantas horas debaixo do sol, olhando as abelhas sem ferrão, suando, chegava lá quase desidratado. E estudando para conhecer as abelhas sem ferrão. E aí, depois de 2 anos, se você conversasse com esse meu sobrinho sobre abelhas sem ferrão, os olhos dele brilhavam. Ele tinha desenvolvido um conhecimento afetivo. Tudo que você coloca a sua inteligência para conhecer com empenho, aplica a sua vontade, com o tempo os afetos vêm. Sentimento não é assim, não. Sentimento é qualquer adolescente aí que se beija, aí, que se abraça, daqui a 5 minutos eles dizem que estão, que emoção, que sentimento lindo, as luzes brilharam. O sentimento, ele não precisa disso. O sentimento, com qualquer 5 minutos, com qualquer contatozinho você tem. Tem um sentimento. Basta 2 taças de vinho que você está com sentimento de alegria. Não precisa de muita, você precisa de esforço. O sentimento vamos dizer assim, ele é barato. Ele é tão barato que não vale muito. Como tudo que não vale muito, ele é barato. Você consegue fácil, perde fácil e também não lhe acrescenta grande coisa na vida. Se você estiver aqui numa oração, todo mundo estou sentindo a presença de Deus. Sim, mas daqui a pouco não muda muito a sua vida, não. Daqui a 2 dias acabou. Você passa um retiro todinho chorando, depois sua vida continua do mesmo jeito, nada muda. Mas se ao longo dos anos, Lexio Divina todos os dias, missa, rezar o seu texto todo dia, isso vai gerando um afeto. Então, o afeto difere do sentimento. O sentimento é barato, é rápido, é corriqueiro. A oração sentimental, eu estava na adoração, todo mundo chorando, e daí? No outro dia está todo mundo pecando do mesmo jeito como sempre pecou, não vai fazer muita diferença. Mas se aquela mesma pessoa vai para a adoração todos os dias, se aquela mesma pessoa faz Lexio Divina todos os dias, ao longo de meses de anos, o que é que vai acontecendo? Ela vai amar Jesus, vai ter afeto com Jesus, como o meu sobrinho tem afeto pelas abelhas sem ferrão. O raciocínio é o mesmo, a dinâmica é a mesma. É a mesma coisa de um namoro de um rapaz com a menina, da menina com o rapaz. Conheça, conviva, né? Se relacione. É por isso que muita gente, às vezes, quando lê ou quando escuta falar que antigamente os pais escolhiam casamentos assim para os filhos, eles olham assim como se fosse um monstro. Não, não é um monstro, não tem nada assim de muito fantástico. Se você botar os dois para se conhecer e tudo, e se não tiver uma repulsa logo de início, se começar a conversar e tal, e se relacionar, mais cedo ou mais tarde vai desenvolver um afeto. E se o afeto continuar e for cultivado, vai gerar um amor. Quantas pessoas que tiveram, entre aspas, um casamento assim, procure depois de 20 e 30 anos de casado, que existe um amor autêntico entre os dois, não tem problema nenhum. Porque a gente está vivendo numa cultura que valoriza demais sentimento. E uma boa oração é uma oração afetiva, não é sentimental. César quer dizer que é ruim sentimento? Não, sentimento não é ruim. Ele só não é confiável. Para nada. Nem no nosso relacionamento com Jesus, nem no namoro, nem um casamento. O sentimento ele não é confiável.
O jeito que eu começo a gostar sentimentalmente de você, daqui a 3 meses eu gosto de começar a gostar de outra pessoa também. Ele não é confiável, ele por natureza é assim. O afeto não. O afeto é um tipo de expressão da nossa afetividade que tem densidade, tem profundidade. O que nós vemos aqui do discípulo amado recostando a cabeça no peito de Jesus, nós vemos antes, ele é uma oração afetiva. Nós vamos ver mais adiante até o final que um afeto cultivado ao longo dos anos se torna um amor. Poderíamos dizer que o afeto é a metade do caminho para o amor. Em todas as relações, tanto de amizade, como de um casamento, como no nosso relacionamento com Jesus. Ter afetos é a metade do caminho para o amor. Então, como é que nós temos afeto? Vamos tomar como exemplo agora, virou o segundo ícone da nossa palestra, virou o meu sobrinho, né? Que é o amante das abelhas. O que é que ele fez? Ele estudou para conhecer. O que foi que ele fez? Ele sacrificou o tempo dele para ficar olhando para as abelhas entrando e saindo da colmeia, o dia todo embaixo do sol. Ele se sacrificou por aquilo. E aquilo foi gerando um afeto. Então é um conhecimento com conteúdo afetivo. Porque é perigoso, porque tem pessoas, eu não sei se vocês já conheceram, existem pessoas que você ouve falar, ou conhece, por exemplo, muito a Bíblia, conhece muito a teologia, tem uma teologia muito ortodoxa e certa, quer dizer, ele ensina perfeitamente, mas você não percebe 1 grama de afeto. É uma pessoa parece quase que profissional, assim, é um profissional sem afetividade. E quando fala de Jesus não tem afetividade nenhuma, porque... Não, Jesus, ele é Deus. Não, Jesus, ele é assim, isso é pecado, isso não é. Não é. É uma coisa totalmente só cerebral. O que nós devemos fazer na nossa oração é que ela precisa desenvolver afetos. Conhecimento aliado à adesão de todo dia, afetos. E você fica encantado por aquela pessoa. O que interessa para nós, meus queridos irmãos, é ter uma oração afetiva com Jesus. E o afeto, vocês sabem, às vezes, isso já não está muito no nosso controle, às vezes o afeto gera até um apaixonamento. Você se apaixona pela pessoa a qual você afetivamente gosta. E é esse o grande caminho. Por isso que você vai ver muitos santos falando de Jesus de forma apaixonada. Quando a gente acompanha os poemas de São João da Cruz, são poemas de uma pessoa apaixonada. Ele não só tem afeto, ele não só ama Jesus Cristo, mas ele ama Jesus Cristo de forma apaixonada. Como diria, acho que é carioca que gosta de dizer, amo de paixão. Né? Amo de paixão. Talvez o pessoal use isso de forma errada, mas seria a forma mais correta de quando você vê São João da Cruz se referindo a Jesus. Ele ama de paixão. Ao mesmo tempo é um amor profundo, sereno, que é encarnado na vida, ele é um amor concreto, tem tudo que é próprio do amor. Mas mesmo isso não basta, ele ainda é apaixonado. Quem acompanha esses grandes santos, a coisa que mais impressiona é isso. É um amor encarnado, prático, 2 mais 2 igual a 4, mas você vai ver completas reações de um apaixonado. Isso você vê em Teresinha, isso você vai ver em São Francisco. Além de um amor, existe um apaixonamento.
Ele cultivou tanto esse lado afetivo para com Jesus, conhecer de forma afetiva de forma conhecimento, que esse afeto gerou um amor, mas esse amor gerou um apaixonamento. Que passagem bonita, aquela de São Francisco, quando ele sai gritando ao redor de Assis, dizendo: o amor não é amado. Isso é uma paixão. Isso é porque você sabe que todo apaixonado, não tem juízo, né? Vira bobo, diz besteira e faz poesia. É próprio dos apaixonados, né? Então, São Francisco sai gritando o amor. Ao ver Jesus, tudo que ele fez por nós, o amor, quem o amor é Jesus? O amor não é amado. E ele sai gritando na rua, gritando pelas estradas que o amor não é amado, não é correspondido. O amor não encontra alguém que o ame à altura do amor que ele nos deu, tudo que ele ofereceu por nós. Então o discípulo amado é esse caminho, alguém que recosta a cabeça no peito de Jesus e vai cultivar. Mas lembre-se, sem conhecimento não existe afetividade, existe sentimentos. Para você ter afeto para com nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa conhecê-lo, quem Ele é, o que Ele fez, quais são as palavras dEle, quais são as obras dEle. Você precisa todos os dias, detidamente, fazer isso, para que se desenvolva afeto, que se desenvolva uma atração por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é um autêntico afeto. Precisa de conhecimento. Por isso que é necessário, meus queridos irmãos, a Lexio Divina, estudar quem é Jesus Cristo. Estudar não com a mentalidade de aluno que quer passar em uma prova, mas com aquela mentalidade de eu quero conhecer para desenvolver um afeto para com Ele. Santa Teresa teve um período na vida dela que vocês sabem que Teresa, ela nunca rezava sem um livro na mão. Ela disse que ela se perdia, então ela dizia, ela só rezava com um livro na mão. Ficava perdida. Então ela já estava preconizando o nosso caminho de Lexio Divina, né? Ter um livro na mão para rezar, né? Um livro. Só que na época dela, a Inquisição proibiu de se ler livros que fosse escrito em castelhano, em espanhol. E ela não sabia latim. E ela sofreu uma grande angústia, porque ela dizia, como é que eu vou rezar agora? Já pensou? Eu não sei se vocês entendem isso, mas eu fico imaginando todos os livros saindo da minha biblioteca lá de casa. Meu Deus, imagine como é que chama? Leve meu carro, mas vai ser bem melhor. Leve meu apartamento, mas deixe minha biblioteca. Porque foi na biblioteca que eu tive informações para criar amor para Jesus Cristo. Não foi simplesmente um livro qualquer. Aqueles livros fizeram despertar um afeto, um amor, um apaixonamento por nosso Senhor, um encantamento por Ele. Tirar aquele livro seria tirar tudo. E de Teresa foi assim. E um dia elas se reuniram no Carmelo e todas as irmãs trouxeram todos os livros que estavam cada um na sua cela e botaram numa fogueira, um por um. E ela dizendo, lá vai, eu não sei se vocês entendem, mas eu entendo o que seria fazer isso. Livro por livro, colocando. E aquilo, imagine, mas ela, com aquela atitude de confiança, porque Deus é que resolve tudo, e quem obedece nunca perde nada. Ela volta para rezar, e ela sente uma voz no interior do coração dela. Não te preocupes, minha filha. A partir de hoje, eu serei o teu livro. Eu serei um livro vivo para você. Isso é a primeira coisa que nos faz entender que quando se fecha uma porta para nós, Deus abre não uma janela, mas uma porta melhor.
Talvez alguém podia se imaginar, dizer, meu Deus, o sociólogo, que absurdo, como é que pode proibir de ler? Quem se ocupa com isso perde muita coisa na vida. Teresa simplesmente obedeceu e confiou. Porque quem toma conta da nossa vida é Deus. Não são os homens. Ninguém. Nem os homens do poder humano, nem os homens da igreja tomam conta da nossa vida. Quem toma conta da nossa vida é Deus. Unicamente Ele. É Ele, só Ele. Todos vão falhar na nossa vida. Todos, todos. Não se preocupe. Todos falham na vida. Todos que você confiar, mais cedo ou mais tarde, falham na sua vida. E vão falhar. E é bom que falhem. Para que você aprenda que só um é confiável absolutamente. Quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu com Teresa a partir daquele momento? Que foram fechadas as portas dela conhecer. Ela desenvolvia afetividade lendo livros, informações sobre Jesus, ela colocava a inteligência, o coração e os afetos acompanhavam. A partir daquele momento, Jesus começou a aparecer para Teresa. Jesus se tornou um livro vivo. E um livro fantástico, né? Era livro 4D, com as coisas que não tinha. Hoje em dia, Teresa teve a oportunidade de antecipar. Livro 4D, ele ficava, Jesus aparecia, a mesma imagem dele, né? Falando com ela. Tudo que ela aprendia nos livros, agora ela tinha um professor particular. Olha que não é pouca coisa, né? Primeiro, já ter professor particular já é uma coisa meio de luxo, não é verdade? E este professor, aí não precisa nem dizer o que mais. Então, a oração de Teresa era Jesus aparecer para ela. Mas a dinâmica continua a mesma. Jesus continuava dando informações para ela. Ela olhava para Jesus e aquilo desenvolvia afetos. Gosto sempre de imaginar que Teresa nunca teria visto Jesus se os livros continuassem na mão dela. Porque Deus nunca dá algo a gente se a gente pode conseguir com as próprias mãos. Então, não se preocupe. Enquanto Deus achar que você consegue nos livros, e escutando gente ruim, até como eu, falando, lhe ensinar alguma coisa, Ele não vai aparecer por você. Porque você sabe que você tem outro caminho. Mas não se preocupe, se um dia todas as portas se fecharem, Ele nunca deixa isso ficar. Então, Teresa continuou conhecendo Jesus. Com imagens e com palavras e desenvolvendo afeto. É por isso que Teresa se tornou a grande mestra de oração. Você precisa desenvolver essa relação com Jesus. Os livros, as palestras, deve ser cultivado dentro de nós para que a gente vá cultivando essa amizade. Agora, não pode ser você fazer um retiro aqui de carnaval e dizer, gostei muito, né? Isso é só um sentimento. Mas se você começar a fazer Lexio Divina todos os dias, meses a fios, anos a fios, você vai desenvolver afetos. Por aquele, meus irmãos, que é o único que vale todos os afetos do nosso coração. Para isso é preciso você conhecer. E o que é que a afetividade faz? A afetividade dá colorido e calor ao nosso conhecimento. Porque se a pessoa, ela simplesmente, estuda, se ela passar a vida todinha estudando, ela só vai ter conhecimento, raciocínio. É por isso que você precisa
envolver os afetos em relação a isso. Por exemplo, a pessoa poderia passar a vida toda estudando, por exemplo, essas doenças de pele, né? Criança, passar a vida toda lendo no livro. Olha que essa doença aqui, essa doença acolá. Você pode passar a vida toda, você vai ter todas as informações do mundo. Mas na hora que você vê uma criança com aquilo ali, aí já tem um susto. Você é uma pessoa que tem aquilo. Está seguindo o mesmo raciocínio de Santa Teresa. É uma pessoa em 4D na minha frente, com todos, né, sentindo, falando, tocando, e você diz, poxa, olha, sente, é difícil, é doloroso. Quando você une o conhecimento que você tem sobre aquele assunto e o toque existencial pessoal, vai se desenvolvendo um afeto. E o afeto, se for cultivado ao longo dos anos, vai se desenvolvendo um amor. Mas o amor é a coisa que a gente vai ver mais adiante com o nosso querido discípulo amado, porque o discípulo amado só começou a aventura dele agora, né? Ele recostou no peito de Jesus na última ceia. É uma imagem muito bonita, porque é a Eucaristia. Você vai ver aqui no ícone, Jesus segurando o pão, ali o cálice com vinho. É uma imagem toda carregada, mas ainda vamos ver que o discípulo amado vai passar por outras grandes aventuras. Aquele quem ele mais ama, um dia ele vai ver na cruz. Todos vão abandonar Jesus. Todos vão estar longe, os discípulos todos. Só o discípulo amado vai estar olhando para Jesus, aquele que ele recostou no peito de Jesus. E ainda não passa, vai ser mais adiante, porque ele não estava sozinho também no alto da cruz. Além de Jesus, estava a Virgem Maria do lado dele. Até agora, nós vimos como um relacionamento, uma forma de conhecimento, se torna um relacionamento, e conhecimento se torna afetividade, afeto, um relacionamento de afeto. E para retomar aquilo que nós vimos já no início, é a imagem do Pai e Jesus desde toda a eternidade recostado no peito de Jesus, do Pai. Depois, o discípulo amado recostado no peito de Jesus, escutando o coração de Jesus. Ele vai conhecendo de forma afetiva a nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa forma, meus irmãos, que nós somos chamados a amar a Jesus Cristo. Começando pelo um conhecimento afetivo. Nós veremos um passo a mais. Como esse afeto denso, verdadeiro, autêntico, pode se transformar num verdadeiro amor, num amor ardente. E quiçá, como os grandes santos, além de amarmos Jesus verdadeiramente, amaremos a Ele apaixonadamente. Apaixonadamente, você sabe o que é uma pessoa apaixonada? De uma certa forma, o apaixonado, ele sofre por um certo desequilíbrio. Porque o apaixonado, ele perde a capacidade de ver o que está ao redor. Quando você vê, uma das características que a gente percebe de um garoto que está apaixonado por uma garota, é que ele está sentado numa sala, cheio de gente, a garota entra na sala pela outra porta, e os olhos dele, sem que ele perceba, faz isso. E parece que não existe 80, 100 ou 200 pessoas naquela. O apaixonamento faz você se fixar no objeto a qual você está apaixonado, na pessoa na qual você está apaixonado. É claro que o apaixonamento não é o fundamento, até porque, bondosamente, amorosamente, Jesus só pediu que a gente o amasse.
Amarás com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Até porque Jesus, o Pai que nos criou em Jesus Cristo, sabe que nós não temos condições e normalmente não podemos viver apaixonado o tempo todo. Porque senão a gente não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas normais da vida. Não consegue viver. Mas o fundamento é que, quem sabe, possamos amar a Jesus de uma forma apaixonada. E dedicar a nossa vida a conhecê-lo. Dedicar a nossa vida a servi-lo. Dedicar a nossa vida a adorá-lo. Dedicar a nossa vida a anunciá-lo. Dedicar a nossa vida a servi-lo nos mais necessitados e que sofrem. Que é uma forma de amar a Jesus Cristo, muito concreta. Mas em tudo isso, centrar-se nisso, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que tem todo o amor do mundo e merece todo o amor do mundo. Que essa imagem do ícone aqui fixe na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa fazer com que a nossa vida viva dessa forma, com o nosso coração recostado no peito de Jesus. Amém. Amém.